Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje vamos resolver o exame de IFP 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Vos desejo um bom trabalho e uma boa concentração. Por exercício 1 diz que Roberto gastou 3.250 meticais, 6.380, 850 na compra de vários artigos. Qual foi o total de gastos feito pelo Roberto? Então, para nós encontrarmos o total de gastos feito pelo Roberto, nós vamos ter que somar os gastos que ele fez na cada compra. Então, aqui nós temos 3.250 mais 6.380. Primeiro podemos somar assim, com 0. 5 mais 8 dá 13, vai 1. Isto aqui dá 5 mais 1. Temos o 6. 6 mais 3 dá 9. Depois nós temos 850. Então aqui ficamos com 0, 8, 6 mais 8 vai dar 14, vai 1. 1 mais 9 dá 10. Então significa que o total de compra que ele fez foi de 10.480 meticais. Que aqui ficamos com a alternativa A. 2. Diz que João levou 45 minutos a fazer o seu trabalho de casa e terminou às 13 horas e 55 minutos. A que horas o João começou o seu trabalho de casa? Ok. Diz que no total o João levou 45 minutos, né? Ele terminou às 13 horas e 55 minutos. Não, se ele terminou às 13h55 minutos e levou 45 minutos, tu poderás fazer a diferença 10 minutos com esses minutos aqui. Então significa o quê? Que se eu faço 55 menos 45 minutos, fico com 10. Significa que ele começou 13 horas e 10 minutos, né? Então, porque 10 mais 45 vai nos dar 55 minutos, que é o total. Então, significa que começou às 13h10 minutos e terminou às 13 horas e 55 minutos. A pessoa que no intervalo ele levou 45 minutos. Então, daí ficamos com a alternativa B. 3. A mãe do Mário fez um bolo e dividiu em partes iguais, conforme ilustra a figura abaixo. O Mário comeu a parte sombreada. A fração que representa a parte do bolo que o Mário comeu é. Então, para nós conseguirmos achar a fração da parte em que o Mário comeu, primeiro teremos que saber qual o total de fração em que a mãe do Mário dividiu o bolo. Então, se nós formos a contar, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O significado total da parte dos cortes do bolo é de 8. E a parte sombreada é 1, 2, 3. Então, significa o quê? Que é 3 oitavos que nós temos aqui. Então, 3 oitavos, ficamos com a alternativa C. 4. Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Quantos centímetros de fila são necessários para contornar a parte destacada na malha? É só ver aqui. Nós temos, existem 4 partes sombreadas. Para nós conseguirmos dobrar isso aqui, que dizem que cada quadradinho mede 1 centímetro. Então aqui pede quantos centímetros de fita são necessários para contornar a parte destacada na malha. Então a parte destacada temos 1, 2, 3, 4. E cada quadradinho dizem que mede 1 centímetro. Então o total desses centímetros aqui é de 4. Também esse exercício aqui era bônus. Então também aqui ficamos com a alternativa A. 5. Uma escola fez uma pesquisa para saber qual era a fruta preferida dos alunos. Veja no quadro abaixo o resultado dessa pesquisa. Qual é a percentagem de alunos que preferem laranja? Veja que aqui temos fruta, temos banana, goiaba, laranja e papaya. O número de escolas. Para bananas são 70%, goiaba 30%, para laranja são 40% e para papaya são 40%. Então, para nós conseguirmos achar a percentagem das laranjas, teremos que saber o número total, porque aqui
temos bananas são 70, 30, 60 e 40. Então o total destes estudos aqui são 200. Então aqui está a dizer que primeiro vamos somar o número das escolhas. Temos 70 mais 30 mais 60 mais 40. Então aqui dá 100. Também isto aqui 60 mais 40 dá 100. Então significa que total aqui teremos 200. Então são 200 escolhas. E 200 escolhas corresponde a 100%. Agora, para 60 laranjas, qual a percentagem que nós vamos ter? Então, presumir por os extremos. Então, aqui ficamos com x vezes 200 será igual a 60 vezes os 100%. Então, isto está a multiplicar, quando passa para esse lado, passa a dividir. Então, aqui ficamos com x será igual a 60 vezes 100% dividido por 200%. Então, aqui simplificamos estes zeros. X será igual a 60 dividido por 2%, que o x será igual a 30%. Então, significa que o número de escolhas de laranjas, para alunos que escolheram laranja, é de 30%. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Na aula de geometria, a Letícia fez um molde para construir um poliedro. Como mostra a figura, qual poliedro a Letícia poderá construir com esse modelo? Então, nós temos esse modelo. Se você for a ver, se eu levanto esta parte, ou seja, tenho este modelo de exercício 6 de um poliedro, que está dessa maneira, assim. Temos este ponto aqui, está assim, e depois está assim. Não, o que acontece? Isso aqui é como uma espécie de uma caixa. Aqui é a parte central. Então, significa que esta parte aqui eu posso levantar para este ponto aqui. Esta parte também posso levantar, fica este ponto aqui. Essa parte também posso levantar, fica este ponto aqui. E esta parte aqui posso levantar, fica este ponto aqui. E essa parte aqui, tampa aqui para fechar este ponto. Aqui logo isto aqui ficamos com um cubo. Então logo aqui ficamos com a alternativa A. Para o exercício 7, diz que duas pessoas partiram do mesmo local, caminhando em direções ortogonais. Uma caminhou 12 metros para o sul e a outra 5 metros para o oeste. Qual a distância que separa essas duas pessoas? Para nós conseguirmos ver isso aqui, é muito simples. Por quê? Porque aqui dizem que uma pessoa caminhou para o sul e a outra pessoa caminhou para o oeste. Então, sendo assim, a distância que percorre os dois será tipo esses dois pontos que vão unir as duas pessoas, que será a parte da hipotenusa, ou seja, a parte da nossa hipotenusa. Então, aqui, numa dos pontos, se você for escolher, responda aqui como som do sul. Esta parte aqui terá que ser o oeste. Então, teremos aqui 12 centímetros, 5 centímetros. Então, isso aí depende da escolha, no ponto em que você vai escolher como referencial. Então, nós sabemos que a soma, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é a soma de dois catetos, que é o cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual a 25 mais 144. Então, a hipotenusa será igual, isto aqui dá 9, 6, 169. Então, uma vez que aqui é o quadrado, este ao quadrado aqui, quando passa para cá, fica como raiz. Então, se você não estiver a usar a máquina, tu vais procurar dois números em que, ao multiplicar, vão dar 169. E as minhas alternativas aqui, por exemplo, 7 vezes 7 dá 49, 13 vezes 13. Logo, 3 vezes 3 é o primeiro número que vai dar, que é 9. Então, sendo assim, ia ficar com a alternativa em que isso aqui dá 13 metros. Ou seja, 13 vezes 13 é que vai dar 169. E raiz quadrada de 169 dá 3. Daí ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 8. Diz que os dois triângulos são semelhantes, né? Qual é o valor de x? Para nós conseguirmos relacionar a semelhança dos triângulos, veja que aqui nós temos a hipotenusa, que será esta hipotenusa aqui. Nós temos este cateto, que é cateto oposto, que teremos também esse cateto oposto.
Para que nós temos que identificar que este aqui é o cateto oposto. O nosso ângulo de 90 graus encontra-se neste ponto. Então, aqui nós fixamos este alfa e puxamos neste ponto aqui, identificamos o nosso cateto. Então, por exemplo, tirando neste exemplo, ou seja, nesse exercício 7, se eu quero identificar o meu cateto oposto, aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, eu coloco o meu alfa neste ponto. Ao puxar desse lado para aqui, este ponto aqui representa o meu cateto oposto. Então, a semelhança dos dois triângulos é que este ponto aqui será igual a este ponto. Ou seja, este cateto oposto é semelhante a este cateto oposto. Essa hipotenusa é semelhante a essa hipotenusa. Então, posso dizer que x sobre 7 vai ser igual a 33 sobre 21. Por quê? Porque o meu cateto oposto está desse lado, está no denominador, minha hipotenusa está no numerador, aqui também denominador e numerador. Então também poderás inverter. Se você quer colocar os catetos na parte de cima e a hipotenusa na parte do denominador, também o resultado não vai alterar. Então daqui, produzimos por os extremos. Então ficamos com x vezes 21, será igual a 7 vezes 33. Então 21 está a multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir. Então x será igual a 7 vezes 33, dividido por 21. Então aqui o x será igual a 7 dividido por 21. Posso dividir isso aqui por 7, também dividir aqui por 7. Então 21 dividido por 7 é igual a 3, porque por 3 vezes 7 dá 21. Então aqui fico com 33 sobre 3. Isto aqui será igual a 11. Por 33 dividido por 3 dá 11. E daí ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 9. Observe no gráfico abaixo o resultado de uma pesquisa realizada por uma professora com os seus alunos. Considerando que cada criança escolheu apenas uma atividade preferida, responda as perguntas 9 e 10. Nós temos aqui o nosso gráfico de número de crianças em relação às atividades preferidas. Quantas crianças foram entrevistadas nessa pesquisa? Para nós conseguirmos encontrar o número de crianças que foram entrevistadas nessa pesquisa, vamos fazer o somatório de cada atividade preferida dessas crianças. Por exemplo, para o desporto temos 30 crianças no total. Então aqui, estamos a dizer que para o exercício 9, para o desporto temos 30 crianças, de acordo com o nosso gráfico. E para o teatro, nós temos 15 crianças. Então aqui será mais 15, mais para o artesanato temos 25 crianças. Então aqui será mais 25, mais para a dança temos 20 crianças, mais 20. Então aqui é só fazer o somatório de tudo aqui para você encontrar o total de número de crianças. Ao fazer o somatório disto aqui, nós vamos achar o número de crianças que vai ser igual a 90, porque é 35, aqui 55, somado dá 90. Então aqui o número total de crianças é 90. Qual é a moda? A moda é o valor mais repetido. Então se você for a ver, comparando 30, 15, 25 e 20, o valor mais repetido aqui é o 30, porque o 30 é maior em relação a estes dois números. Então sendo este maior, que é o valor que representa o número de atividades preferidas, que é o de desporto. Então aqui ficamos com a alternativa C. A razão do comprimento para a largura de um retângulo é de 5,5, que é a razão. A razão, estão a dizer que é a divisão, né? A razão entre um comprimento e uma largura é de 5 sobre 4. Razão é mesmo dizer que divisão. Qual é a largura, sendo que o comprimento é de 55 centímetros? O que querem saber é o valor da largura, sendo que o comprimento é igual a 55 centímetros. Então, para tal, nós temos aqui a razão dos dois, que é igual a 5 sobre 45. Então, nosso comprimento é 55 centímetros, querem saber a largura, que é igual a 5 sobre 4. Então, daqui, por dos meios, por dos extremos. Então, isto implica que ficamos com L vezes o 5, que será igual a 55 centímetros vezes o 4. Este 5 está a multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir. Então, fico com L será igual
a 55 centímetros vezes o 4 dividido por 5. 55 por 5 dá 11, vezes o 4 será igual a 44 centímetros. Então, significa que nosso comprimento equivale a 44 centímetros. Ficamos com a alternativa C. Para o exercício 12, diz que observa a tabela seguinte, que representa uma proporcionalidade. Qual é o valor de K? Quando falam da proporcionalidade, significa que a razão desses dois é igual à razão desses outros pontos aqui. Então, isto aqui que representa a proporcionalidade desses pontos. Então, para tal, vamos dizer que 45 dividido por 4 por K é igual a 9 dividido por 20. Então, aqui ficamos com 45 dividido por K igual a 9 sobre 20. Então, isto aqui quando falam da proporcionalidade, ou seja, quando dizem que é diretamente proporcional. Então, daqui para os meios, para os extremos. Então, K vezes 9 será igual a 45 vezes o 20. Então, aqui, isto indica o quê? Que isto aqui, o 9 aqui está multiplicado. Quando passa para cima, passa a dividir. Então, fico com K será igual a 45 vezes 20 dividido por 9. Eu sei que 45 dividido por 9 é igual a 5, porque 5 vezes 9 dá 45. Então, fico com K será igual a 5 vezes o 20. Então, o K será igual a 100. Então, este aqui é o valor do que é de K. Quando falam de proporcionalidade, tu pegas os dois pontos igual aos pontos subsequentes. É literalmente isso. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 13, diz que um número é maior do que o outro. 4 unidades. Ok. Estamos a dizer o quê? Um número é maior do que o outro 4 unidades. Um número é muito maior do que o outro por 4 unidades. Né? Um número, qualquer variável, é maior do que o outro em 4 unidades. Certo? Então, e a soma desses dois números ou seja, será igual a 192. Então, estamos a dizer que a soma desses dois, né, é igual a 192. Se o x é um número menor desses números, então, uma equação que permite calcular o valor de x é. Então, é só observar, nós já temos nossa expressão, que é esta aqui. Nesse ponto aqui, temos essa nossa expressão. Então, dentro desta expressão, só vamos procurar aqui. X mais 4 não, porque dizem que um número é maior do que o outro em 4 unidades. Então, isso aqui não faria nenhum sentido. A alternativa que eu ia colocar aqui é a alternativa B. Por mais que aqui nessa variável não colocaram y, colocaram x, mas ficaria com B. Para 14, diz que dada a expressão 5 menos 4x sobre 2, os valores reais de x para os quais a expressão não é negativa são. Então, para nós conseguirmos ver, isto aqui é só pegar, para que não seja negativa, significa que a condição tem que ser maior ou igual a 0. Então, ficamos com 4, ou seja, 5 menos 4x sobre 2 maior ou igual a 0. Então, isto está a dividir, quando passa para esse mesmo, passa a multiplicar. Então, ficamos com 5 menos 4x maior ou igual a 0. Por quê? Porque o 2, quando passa a multiplicar com 0, o 0 é o elemento absorvente na multiplicação, então aqui vai permanecer o 0. Então, positivo passa para também fica negativo. Então, ficamos com menos 4x maior ou igual a menos 5. Só que o que acontece é que aqui na nossa variável, nós temos este valor negativo que é menos 4. Então, se nós temos este valor negativo na nossa variável, significa que aqui nós teremos que multiplicar por menos 1. Então, menos e menos dá mais. Então, fico com 4x. Só que o que acontece, nesta condição de maior ou igual, por causa de multiplicação, esta variável não tem sinal negativo, transforma-se em menor ou igual. Então, ficamos com menos 1 vezes menos 5, vai dar 5. Então, este senhor multiplica, quando passa por cima, passa a dividir. Então, fico com x menor ou igual a 5 sobre 4. Então, aqui, ficamos com essa condição, que é a alternativa A. Passamos para o exercício 15. Diz que considera a equação 2x² menos m menos 1x mais 8 igual a 0. Qual o valor de m, tal que a equação tenha raízes reais e iguais?
neste tipo de exercício aqui não pode errar nem por nada. Digamos que pá, é bônus também, né? Então temos o 2x ao quadrado menos m menos 1, x mais 8 é igual a 0. Então aqui, primeiro o valor de A é 2, o valor de B é menos m menos 1 e o valor de C é igual a 8. Então significa que nessa condição, para nós determinar o valor de m, o delta terá que ser igual a 0. Uma vez que o delta é igual a 0, ficamos com b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c igual a 0. O nosso valor de b é menos m menos 1, isso tudo ao quadrado, menos 4 vezes o 2, que é o valor de a, vezes 8, que é o valor de c, e será igual a 0. Então aqui ficamos com m ao quadrado menos 2m mais 1. Isto aqui é um caso notável. Quando tu tens a menos o b ao quadrado, que isto aqui ficamos com a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Esse não é negativo, uma vez que aqui ao quadrado vai ficar positivo aqui, por razão que eu prefiro não distribuir esse não negativo para esta minha função. Então daqui ficamos com 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 8 dá 64. Aqui fica menos 64 será igual a 0. Tendo isto aqui, ficamos aqui com m ao quadrado menos 2m mais 1 menos 64 vai dar menos 63, que será igual a 0. Então daqui encontro uma equação quadrática. Nessa equação quadrática, vamos determinar o valor de m. Então aqui eu posso dizer que o delta, a condição tem que ser maior que 0. Então delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então delta será igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 63. Então delta será igual a 4 mais 4 vezes 3 dá 12, vai 1, 24, 25. Então delta será igual a 256. Nós sabemos que 256, a sua raiz é 16. Então tendo este valor, vamos determinar aqui o valor de m1 e 2, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, de 2 vezes o a. Então m1 e 2 será igual. Nosso valor de b, neste ponto é menos 2. Conhecimentos aqui, fica positivo, ficamos com 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 256 é 16, sobre 2 vezes 1, que é o nosso valor de quê? De a. Então, m1 será igual a 2 mais 16 dividido por 2. E m2 será igual a 2 menos 16 dividido por 2. 2 mais 16 dá 18. 18 por 2 é igual a 9. 2 menos 16 vai dar menos 14 dividido por 2, que é igual a menos 7. Então, nossa solução é esta aqui. Então, significa que o nosso m1 é igual a 9, ou m2 é igual a menos 7. O menos 7, o 9. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Nós temos menos 7 e 9. Então, menos 7 e 9. Ficamos com a alternativa A. 16. Considera o sistema menos x mais 3 igual a menos 3, x mais y igual a 5. Qual é o gráfico que melhor representa o sistema? Para nós conseguirmos calcular esse tipo de sistema, existem várias maneiras para determinar. Nós podemos primeiro calcular o sistema de equação, ou escolher os pontos e vamos substituir no gráfico. Então, x mais y igual a 5. Se eu estou a considerar que o meu x seja igual a 0, se eu estou a dizer que o meu x é igual a 0, significa que neste ponto aqui, o y será igual a 5, e quando x for igual a 0, o meu y será igual a menos 3. Então, isto aqui, vamos representar graficamente. Nesses pontos, x e y. Tenho 0, tenho aqui menos o 3, tenho aqui o 5. Então, quando o x é 0, tenho y, que é 5, e quando for 0, tenho menos 3. Agora, quando o meu y for igual a 0, o meu x será igual a 5. Então, tenho 5 unidades neste ponto aqui, que é 5. Quando o meu y for igual a 0, o meu x será igual a 3. Por quê? Porque neste ponto aqui,
eu tenho menos 3 mais 0 será igual a menos 3. Menos x será igual a menos 3. Simplifiquei estes dois sinais. Fico com x será igual a 3. Então aqui será igual ao que? A 3. Então o que vai acontecer é que é só unir esses dois pontos. Temos este ponto assim. E temos também a união desses pontos assim. E o nosso gráfico bate com a alternativa B. 17. Dos seguintes conjuntos, qual pode ser representada sobre a forma de intervalos reais? É só ver. Aqui já dizem tudo. Conjunto dos intervalos reais. Então significa que é R. Por quê? Porque nós temos aqui números inteiros, números racionais, números reais e números naturais. Então, a alternativa C, porque nós temos aqui os números reais. Se pedissem, por exemplo, números inteiros, íamos precisar por Z. Números racionais, o Q, e os números naturais seria T. Então, qual é o gráfico que representa uma função? Para tal aqui eu ia te aconselhar você estudar sobre funções para saber tipo, diferenciar os dois. Ou seja, tipo de gráfico das funções. Só que aqui, este aqui não é o gráfico de uma função, também está aqui no gráfico de uma função, também está aqui não será o gráfico de uma função. Mas ficaremos com a alternativa D, que será o gráfico de uma função. Né? Então, eu te aconselho você a procurar diferentes tipos de gráficos para perceber porque que este gráfico é que é o gráfico de uma função. Porque se eu for explicar já levará muito tempo, somente aqui porque seria uma aula. Para o exercício 19, diz que a tabela abaixo mostra a distância D percorrida pelos Igors em função do tempo T. Distância em função do tempo. Qual a expressão que relaciona a distância D em relação ao tempo? Ok, é muito simples para você analisar isso. Primeiro vamos começar com a alternativa D, A. Então dizer que a distância é igual a 40D. Nós estamos a analisar a alternativa A. Exercício 19, onde diz que a alternativa A, a distância é igual a 40T. Isso quer dizer o quê? Estamos a dizer que nós temos, quando o tempo é 5, a nossa distância tem que ser 400. Então aqui, uma vez que eu for associar aqui por 5, terei a distância será igual a 40 vezes o 5. E 40 vezes 5 dá 200. Então, 200 é igual a 400? Não, é diferente. Sendo diferente, logo não pode ser a alternativa A. Passamos para a alternativa D, onde diz que a distância é igual a 40 a 80T. Para B, D é igual a 80T. Na mesma, distância será igual a 80 vezes o 5. Distância será igual a 80 vezes 5 dá-nos 400. Então, significa que quando o tempo for igual a 5 minutos, a nossa distância é de 400. Está correto. Quando o tempo for de 10, vai ser 800. Está correto, porque 80 vezes 10 dá 800. Quando for de 15, vai ser 1200. Está correto. Então, significa que a nossa alternativa aqui é a alternativa B. 20. A expressão A-1, entre parênteses, e A, 2A menos 3 é equivalente a. Simples também, como sendo bônus. Então, aqui nós temos A menos 1 vezes 2A menos o 3. Então, para tal, A vezes 2A, ficamos com 2A ao quadrado. A vezes menos 3, menos 3A. Menos 1 vezes 2A, ficamos com menos 2A. Menos 1 vezes menos 3, ficamos com mais 3. Então, aqui ficamos com 2A ao quadrado, menos 3A, menos 2A, vai ser menos 5A mais 3. Então, ficamos com essa expressão equivalente. Então, observando as alternativas, ficamos com a alternativa A. Qual é o valor numérico dessa expressão? Aqui. Vamos ter que desenvolver. Então, para não ter que dar, vou estar a escrever aqui minha expressão, né, do exercício 21. Enquanto isso, bate uma pausa, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, espero que esteja a gostar da aula. 3 sobre 2 elevado a 5, que divide por 1, mais 1 sobre 2 elevado a 3, que divide. Aqui terás que dominar propriedades mesmo de matemática. 2 menos 1 sobre 2 elevado a 2, isso tudo, 3, que divide o menos 1
menos 1 sobre 2 elevado a 4 elevado a 2, certo? Então aqui primeiro eu posso calcular a MC desses dois, né? Quando eu tenho esta fração posso calcular a MC também aqui, posso calcular a MC aqui também. Então aqui vou calcular a MC de 2, aqui também MC de 2, aqui também MC de 2. Por quê? Porque aqui nesse meu denominador da fração tenho 2 no denominador. Então aqui fico com 3 sobre 2 elevado a 5, que divide 2 vezes 1 dá 2, mais 1, fico com 3 sobre 2 elevado a 3. Então, aqui já tenho minha parcela já feita, que divide, mesma coisa aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. O denominador será o mesmo, que será 2. Então, fico com 3 sobre 2. Isso tudo aqui elevado a 2, elevado a 3. Já é um passo dado. Que divide 2 vezes 1 dá 2. Só que aqui tem sinal negativo, ficamos com 2 vezes menos 1, dá menos 2, e menos 2 e menos 1 dá menos 3, que sobre 2, isso tudo elevado a 4, elevado a 2. Passo seguinte. Aqui primeiro depende de como você vai resolver. Posso distribuir esse meu expoente em cada parte. Então aqui posso ficar com 3 elevado a 5, divide por 2 elevado a 5, que divide 3 elevado a 3, que divide por 2 elevado a 3. Né? Não está errado. Dividido por... Aqui fico com 2 vezes 3 dá 6. Então fico com 3 elevado a 6 sobre 2 elevado a 6, que divide... aqui tem um sinal negativo. Só que uma vez que aqui tenho 4 vezes 2 dá 8, que é um número par. Então significa que esse sinal negativo aqui, sendo um número par, vai ser positivo. Então fico com 3 elevado a 8, que divide 2 elevado a 8. Já avançado neste ponto. Propriedade simples. Manter a primeira fração o inverso da segunda transforma a divisão para a multiplicação. Esta é a propriedade. A sobre B, que divide o C sobre D. Então vou manter a minha primeira fração. O inverso da segunda, o D sobre C, transforma a divisão para a multiplicação. O que nós vamos ter aqui? Fico com 3 elevado a 5, divide por 2 elevado a 5, vezes, mantive minha primeira fração. Vou inverter a segunda fração, transformei aqui para a multiplicação. Certo. Dividido por 3 elevado a 6 sobre 2 elevado a 6, vezes 2 elevado a 8, divide por 3 elevado a 8. Símbolo. Então aqui, posso simplificar isto, também simplificar aqui. Por que eu vou simplificar? Porque aqui já é multiplicação. Também posso simplificar aqui, também simplificar aqui. Porque tenho minha multiplicação. É só gingar agora. Então aqui será igual. Se aqui eu tenho 3 elevado a 5, eu tenho 3 elevado a 3, significa que aqui resta 3 elevado a 2. Se aqui eu tenho 3 elevado a 3, aqui tenho 3 elevado a 5. Uma vez que eu tenho 3 partes aqui, resta-me 3 também 2 elevado a 2. Que divide, se eu tenho aqui o 3 elevado a 6, aqui 3 elevado a 8, aqui no denominador vai me ficar 3 elevado a 2. Se eu tenho 3 elevado a 6, 3 elevado a 8, ao simplificar isto, aqui resta-me 3 elevado a 2. Então fico com 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Mesma parcela tenho a divisão. Manter a primeira fração, o inverso da segunda, transforma a divisão para a multiplicação. Só que, retificando uma parte, aqui é 5, né? Se é 5, aqui é 10. Mas não é grande coisa, somente retificar isso aqui. Aqui é 10, significa que aqui tenho 10, também aqui tenho 10. O que vai acontecer é que se eu simplifico aqui, significa que essa parte aqui da parcela, se eu tenho 10 aqui eu tenho 8, significa que vai desaparecer aqui. Então aqui eu vou ficar com 3 elevado a 2, que se eu tenho 10, tenho 8. Ao simplificar aqui fico com 2 elevado a 2. Então aqui, mesma propriedade, mantemos isto, o inverso disso transforma essa parte para multiplicação. Fico com 3 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, divide por 3 elevado a 2. Simplifico, também simplifico. Isto aqui será igual a 1. Então aqui, ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 22. Diz que qual é o valor numérico de menos 14 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 raiz de 16. Também
é bônus. Então, exercício 22, temos menos 14 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 raiz de 16. Isto aqui será igual a menos 14 raiz de 2, né? Mais 7 raiz. Primeiro posso trabalhar com isto. Raiz quadrada de 16 dá quanto? Dá 4. Então fico com 2 vezes o 4. Então aqui será igual a menos 14 raiz de 2 mais, uma vez que eu tenho 2 vezes 4, aqui eu posso dizer o quê? Se eu tenho raiz de A vezes raiz de B, isto aqui posso dizer que é raiz de A vezes o B. Também a mesma coisa vai acontecer aqui. Tenho raiz de 2 vezes o 4, que é A vezes o B. Então pode dizer que é raiz de 2 vezes raiz de 4. É válido, né? Então eu fico com 7 vezes raiz de 4 vezes raiz de 2. E que equivale a raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então 7 vezes 2 raiz quadrada de 2. Então ficamos aqui com, será igual a menos 14 raiz quadrada de 2. 7 vezes 2 dá 14, mais 14 raiz de 2. Simetria é 0. Simetria é 0. Não estou a dizer para no exame tirar 0. Mas estou a dizer que aqui ficamos com a alternativa B. 23. Observe o diagrama que representa professores de uma certa escola que lecionam no período de manhã M e no da tarde T. Quantos professores lecionam de manhã? Então, de manhã aqui, nós temos 5 professores, são professores que lecionam tanto de manhã assim como de tarde. Enquanto aqui nós temos 25 professores que lecionam de manhã. Então, se pedissem apenas professores que lecionam de manhã, serão 25. E apenas que lecionam de manhã. E de tarde, só apenas 20 professores. Então, sendo assim, nestes pontos, o que nós vamos fazer aqui é que vamos ter que somar esses dois aqui. Por quê? Porque esses 5 professores lecionam de manhã assim como de tarde. Então, será 25 mais 5, que vai dar o que? 30. Então, somente professores que lecionam de manhã são 30 professores. Então, se pedissem apenas professores que lecionam de manhã, é apenas 25. Professores que lecionam apenas de tarde são 20. Esses 5 professores lecionam tanto de manhã assim como de tarde, mas pediram a quantidade de professores que lecionam de manhã. Então, somamos esses dois. Passamos para o exercício 24. Diz que considera a figura e responde às perguntas 24, 25, 26 e 27. Qual a expressão analítica da nossa função f de x? Ok, nós temos nossa função f de x, que esta aqui, essa expressão aqui é uma expressão logarítmica, né? Então, tem uma videoaula que eu explico sobre como você pode determinar uma expressão analítica. Então, aqui nós temos, esta aqui é uma função logarítmica, só que o que acontece é que esta aqui é uma função decrescente. Se esta função aqui é decrescente, significa que a nossa expressão aqui teremos valor negativo. Observem bem que nesta alternativa A, o f de x estão a dizer que é igual a logaritmo na base 2 elevado a menos 1 elevado a x. Então, como é que nós vamos resolver isto aqui? Ou para a gente tentar provar? Então, para a gente provar isso aqui é muito simples. Temos f de x, que é igual a logaritmo na base 2 elevado a menos 1 de x. Nossa função é decrescente. Vê mais ou menos assim. Se essa função vem assim decrescente, significa que aqui o valor daqui terá que ser negativo. Então, uma vez que o que nos ajuda é essa base de tensão negativa. Quando eu tenho f de x igual a logaritmo na base a de b, quando aqui tenho c. Este c, quando passa para cá, passa a ficar 1 sobre c logaritmo de a b. Se na base b, logaritmo de b. Então, o que vai acontecer aqui? Teremos menos 1 sobre 1 logaritmo na base 2 de x. Então, isso aqui será igual a menos logaritmo na base 2 de x. Então, aqui torna-se essa função decrescente. Por quê? Porque qualquer valor da expressão do ponto em que eu vou substituir neste ponto, terei um valor positivo, só que depois vai ser um valor negativo. Porque se eu for usar esta aqui, esta condição, o gráfico vai ser ao contrário. Será mais ou menos neste ponto assim. Neste ponto. Então, logo aqui ficamos com a alternativa A.
para 25, ou seja, exercício 25, para que valores de x o f de x é menor ou igual a g de x? Vamos observar. Então, dizer que o f de x menor ou igual a g de x. Então, nós temos este ponto aqui, o nosso ponto referencial. Este ponto aqui, o g de x é igual ao f de x. Mas estamos procurando um ponto em que o f de x torna-se menor ou igual ao que? A g de x. Então, a partir daqui para lá, se o meu x, por exemplo, for 2, o meu valor de g aqui terá um valor positivo, que será 1. E o meu valor de f de x será menos 1. Então, se passa a ser 3, vai ser aqui o menos o 2, e aqui terei o 2. Então, significa que nesse intervalo, a partir de 1 até mais infinito, ou seja, a partir de 1 até mais infinito, a minha função f de x é menor ou igual a g de x. Então, daqui procuramos uma alternativa. É a alternativa D, porque é de 1 até mais infinito. Então, é neste intervalo aqui, D. Para exercício 26, então, dizer que para que valores de x, o g de x é menor que 0, né? Menor que 0 significa que vem daqui, de menos infinito até 1. Nesse intervalo aqui de menos infinito até 1, a minha função é menor que 0. Só que aqui a vantagem é que estão a dizer que aqui é menor que 0. Então, se é menor que 0, significa que o intervalo tem que ser aberto. Então, de menos infinito até 1, ficamos com a alternativa C. É só observar o gráfico. Menos infinito até o ponto 1. Esta toda parte aqui, a função é menor que 0. Então, aqui, passamos para o exercício 27. Então, dizer qual é o domínio da função? Claro, o domínio da função f de x. O domínio da função f de x terá que o 0 não pode ser incluído, né? Então, o domínio pertence, x pertence ao intervalo aberto de 0 até o mais infinito. 0 até o mais infinito. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Exercício 28. Qual é o valor do limite de x quando tende para 0 de seno de 3x menos seno de x sobre 3x? Também é bônus sobre esses limites. 28. Temos limite de x quando tende para 0 de seno de 3x menos seno de x sobre 3x. Primeiro vamos substituir para a nossa tendência no lugar de x. Então aqui ficamos com seno de 3 vezes 0 menos seno de 0 sobre 3 vezes o 0. Seno de 0 será 0 e seno de 0 também 0. Ser menos 0, ficamos aqui com 0 sobre 0. É uma internação. Então, para você ficar bom nesse tipo de limite, vai lá. Tem uma videoaula que explica sobre limites. Então aqui eu vou usar a propriedade de derivada. Derivada de seno de 3x com 3x. Derivada cosseno de 3x. Derivada de seno de x é cosseno de x. Sobre derivada de 3x, fico com 3. Então, eu sei que cosseno de 0 aqui vai ser 1. Também terei 1. Derivada de 3x, fico com 3. Fico com 3 vezes 1 menos 1 sobre 3. 3 vezes 1 dá 1, dá 3. Menos 1 dá 2. Então, fico com 2 sobre 3. Então, aqui fico com 2 sobre 3. Fico com a alternativa C. Para o exercício 29. Qual é a derivada de y igual a x à quarta sobre Napier de x? Derivada da divisão. Então, temos y é igual a x à quarta sobre Napier elevado a x. E a primeira derivada, isso aqui será igual. Vamos primeiro derivada de x à quarta vezes Napier de x menos derivada de Napier de x vezes x à quarta dividido por Napier de x ao quadrado. Então, derivada disso aqui será igual. Sobre derivada também tem uma videoaula que eu explico. Então, derivada de x à quarta, fico com 4x ao cubo vezes Napier de x menos. Derivada de Napier de x, estou abaixo do expoente, derivas. Derivada de x é 1, aqui volta a manter Napier de x. Então, fico com Napier de x elevado a x à quarta. Sobre Napier de x ao quadrado. Então, tendo esta derivada, já podemos colocar evidência, né? Então, dizemos que podemos Napier de x será igual a Napier de x, evidência, com 4x ao cubo menos x à quarta, dividido por Napier de x ao quadrado. Daí eu posso simplificar aqui, fico com 4x ao cubo menos x à quarta sobre Napier de x.
Aí ficamos com a alternativa D. Para o exercício 30, diz que considere f de x igual a x ao quadrado mais x e g de x igual a menos x menos 1. Qual é a função h de x que representa o fog de x? Sobre fog de x, né? Exercício 30, fog de x. Então temos uma expressão de f de x que é igual a x ao quadrado mais x e o g de x que é igual a menos x menos 1. Então dizer que é fog significa que primeiro teremos que colocar a expressão de f de x. Então aqui temos o x ao quadrado mais x e no lugar de x vamos substituir pela expressão de g de x. Qual a expressão de g de x? É menos x menos 1. Então aqui fico com menos x menos 1 ao quadrado mais menos x menos 1. Então vamos organizar isto. Caso notável em que aqui terei, posso colocar o menos em evidência, fico com x mais 1. Não está errado, está? Claro que não, porque menos x menos 1, que é a nossa expressão que eu tenho aqui. Isso daqui ao quadrado, mais menos x menos 1. Então aqui ficam igual. Uma vez que aqui é o quadrado, esse menos vai ficar tipo positivo. Então aqui fica com x ao quadrado mais 2 vezes o x mais 1, menos e mais, ou seja, mais menos, ficamos com menos x, mais menos, ficamos com menos 1. Então aqui fico com x ao quadrado, simetria, esses dois vão sair, porque 1 menos 1 dá 0, 2x menos o x, ficamos com mais x. Este aqui é o nosso fog de x, será x ao quadrado mais o x. Então ficamos com a alternativa A. Para o exercício 31, diz que uma caixa contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Uma bola é retirada ao acaso. Qual é a probabilidade de que o número de bolas retiradas seja um divisor de 20? Ok, seja um divisor de 20. Nós sabemos que a probabilidade, né, é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos possíveis, já sabemos que total são 20. Só que o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos possíveis são 20. Então, o número de casos favoráveis, então dizer que estamos procurando números divisores de 20. Então, temos o 2, que é o divisor divisível por 20. Também temos o próprio 1, também que é divisível por 20. 4 também é divisível por 20. 5 também é divisível por 20. O 10 é divisível por 20. E o próprio 20, também que é divisível por 20. Então aqui encontramos 6 números que são divisíveis por 20. Então, sendo 6 números, ficamos aqui com 6 dividido por 20. Então, posso dividir isso aqui por 2, também que é dividir por 2. Então, fico com 3 dividido por 10. Então, a probabilidade é de 3 sobre 10. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 32, sejam A, menos 1 e menos 2, e B, 1 e 4. As extremidades de um segmento. O ponto médio do segmento é. A forma do ponto médio de um segmento é dado por isso aqui. x1 mais x2 dividido por 2. y1 mais y2 dividido por 2. Este aqui é o segmento do ponto médio. Só que somos dados dois pontos, em que temos o menos 1, e o menos o 2, e o B, e temos o 1 e o 4. Isso significa que o quê? Que no ponto A temos x1 e y1, e no ponto 2 temos o x2 e o y2. Então é somente substituir nesta forma aqui que nós teremos o segmento do nosso ponto médio. Então aqui ficamos com menos 1, mais 1 sobre 2. Ficamos com menos 2 mais 4 sobre o 2. Menos 1 mais 1 dá 0 e 0 sobre 2 dá 0. Menos 2 mais 4 dá 2 sobre 2 dá 1. Então estes aqui são os segmentos do ponto médio, será 0 e 1. 0 e 1, ficamos com a alternativa B. 33. Diz que a solução da equação módulo de x menos 1 menos 2 é igual ao quê? Então, expressões modulares. Também tem uma videoaula que somente explico sobre módulos. Então, se inscreva no canal, procura no canal, aí de ver, ou vou deixar o link na descrição. Então, negativo, passa para cá ficar positivo.
Então, o módulo de x menos 1 será igual a 2. Sabemos que o módulo de x, pela definição, é igual a a. Sabemos que x é igual a a ou o x é igual a menos o a. Então, aqui ficamos com x menos 1 será igual a 2 ou o x menos 1 será igual a menos o 2. Negativo passa para cá, fica positivo, fico com x será igual a 2 mais 1, ou negativo passa para ficar positivo, fico com x será igual a menos 2 mais 1. Então, o x será igual a 3, ou o x será igual a menos 2 mais 1, fico com menos 1. Então, esta aqui é a nossa solução, em que o x é igual a 3 ou o x é igual a menos 1. Ou seja, começamos do menor para o maior também. Então, menos 1 e 3. Qual é a função inversa de f de x igual a x sobre 3? Essa função inversa parece bônus mesmo. Então, temos f de x que é igual a x sobre 3. Nós sabemos que nas funções o f de x pode ser igual ao que é y. Então, ficamos com y será igual a x sobre 3. Então, primeiro é só inverter. No lugar de x substituir por y, no lugar de y substituir por x. Então, ficamos com x será igual a y sobre o 3. Divide, passa para cá para simplificar. Fico com y será igual a 3 vezes o x. Então, significa que nós estamos a dizer que o f de x é igual a y. Dizer que f de x é igual a 3x. Logo, esta aqui é a minha função inversa. Bônus, conforme eu disse, ficamos com a alternativa A. Exercício 35. Diz que numa progressão aritmétrica em que A1 é igual a 2 e B igual a A3, qual é o A20? Que é uma progressão aritmética. O que você precisa saber aqui é a expressão do termo geral. Então, sabemos que o termo geral AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Querem o A20. Dizem que o valor de A1 é igual a 2 mais o N, que é 20 menos 1. A diferença é 3. Então, A20 será igual a 2. Essa nota que você tem que dar no teste. Mais 20 menos 1 dá 19 vezes o 3. 2 mais. Isso aqui dá 27. Vai 2, 3, 57. 57, 58, 59. Então aqui ficamos com 59. Então, significa que A20 é igual a 59. Aqui ficamos com a alternativa B. Quanto à paridade, a função f de x é igual a módulo de x é. Ok. Quanto à paridade, essa função, ou seja, todas as funções que são modulares sempre vão ser o quê? Pares. Por quê? Sabemos que f de menos x igual a f de x diz que uma função é par. Se eu tenho f de menos x, que me dá uma função menos f de x, diz que a função é ímpar. Então, se vocês forem observar, qualquer valor que eu substituir aqui, seja ela negativa, dentro do modular, sempre vai ser um número positivo. Então, se sair um número positivo, logo essa função sempre será o quê? Par. Então, quanto à paridade, seus modulares são funções pares. 37. Qual é a negação da proposição 3 menor que 4? Então, para a negação desse tipo de proposição, é sempre uma condição. Temos 3 menor que 4. Se for a negação de menor, é maior ou igual a 6. Vou dizer aqui, dar uma tabelinha. Negação de menor é sempre maior ou igual. Se for maior, é menor ou igual. Se for igual, é diferente. É só fixar isso aqui na mente. Negação de menor é maior ou igual. Maior é menor ou igual. De igual é diferente. Não é F, é diferente. Logo, a negação disto aqui é 3 maior ou igual a 4. Bônus. Então, aqui ficamos com a alternativa D. Qual é a equação, ou seja, qual é a equação da síntese do resultado do gráfico da função? Temos o g de x, que é igual a 2, sobre x mais 1, menos o 3. Também aqui deram uma expressão simplificada. Pois aconselho também a assistirem minha videoaula que explica sobre as assíntotas. Né? Aqui 38. Temos uma função g de x, que é igual a 2 sobre x mais 1, menos o 3. Então, nossa assíntota horizontal é este valor daqui. Então, nossa assíntota horizontal é igual a menos 3. Se pedisse a assíntota vertical, íamos dizer x mais 1 será igual a 0. Nossa assíntota vertical será igual a menos 1. Só que querem a horizontal. Então, é somente pegar
este valor e a minha assíntota. Então, vos aconselho a assistirem minha videoaula que explica sobre funções homógrafas, ou seja, funções homográficas. 39. Qual é o número que corresponde a 5 fatorial mais 6 fatorial sobre 6 fatorial? Simplificação básica, bônus e sem demora. Então, aqui temos 5 fatorial mais 6 fatorial sobre 6 fatorial. Também tem uma videoaula que explica melhor sobre fatorização. A ideia é reduzir o número maior para o número menor. Temos o número menor que é 5 fatorial. Significa que terei que reduzir o 6 fatorial para 5 fatorial, o 6 fatorial também para o 5 fatorial. Então, fico com 5 fatorial mais 6 vezes 5 fatorial sobre 6 vezes 5 fatorial. Coloco em evidência os termos semelhantes. Fico com 5 fatorial, entre parênteses 1 mais 6, sobre 6 vezes 5 fatorial. Simplifico isto. 1 mais 6 dá 7 sobre 6 e pronto. Simples e simples. 7 sobre 6. D. O último, que é o número 40, diz que para que a função f de x seja igual a 2, entre parênteses x menos 1, e kx, se o x for menor que 0, significa que o limite lateral contende à esquerda e aqui contende à direita, seja contínuo no ponto x igual a 1, qual deve ser o valor de k? Para tal, é só igualar esses dois limites aqui, numa condição em que a nossa tendência aqui é x vai tender para 1. Então, eu fico com o limite de x quando tende para 1, de 2, entre parênteses x menos 1, terá que ser igual ao limite de x quando tende para 1 de kx. Então, significa que no lugar de x, vamos substituir por 1. Então, fico com o limite de x quando tende para 1, fico com 2 vezes 1 menos 1, será igual ao limite de x quando tende para 1, fico com 1 vezes o k. 1 menos 1 dá 0, ficamos com 2 vezes 0, será igual a k. O 0 é o limite absorvente da multiplicação, logo aqui o k será igual a 0. Então, sendo que o k é igual a 0, é somente substituir, vamos encontrar aqui, significa que o k será igual ao que é 0. Ou, por outra, tu pode resolver dessa maneira. Tu vais procurar o valor de k, em que eu substituir aqui, vai ter que ser igual a essa parte do limite. Primeiro, tu sabes que aqui o x tende para 1, no ponto em que, ou seja, para que seja contínuo no ponto em que x seja igual a 1. Então, se eu substituir aqui por 1, vou ter 1 menos 1, vou ter 0. 2 vezes 0 dá 0. Então, o 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Logo, se eu substituir aqui por k igual a menos 1, vou ter 0. Claro que não. Se eu substituir aqui por k igual a 1, vou ter 0. Também claro que não. Se eu substituir por k igual a 2, também não vou ter tipo 0, porque vou ter 2 vezes 1 que vai ser igual a 2. Logo, para que esta parte aqui seja igual a 0, é necessário que o k também seja igual a 0. E logo ficamos com a alternativa B. Chegamos ao fim de mais um exame. Não se esqueça, se você estudar mais, tudo é possível mesmo de admitir. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Estarei no WhatsApp para ajudar. Espero que tenham gostado da videoaula. E vos desejo um bom trabalho, uma boa concentração a todos. Até uma próxima videoaula. Muito obrigado. E, por favor, compartilhar o vídeo com os colegas pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram. Compartilhar com todos no link do canal para o canal possa crescer, porque eu só fico mais feliz quando vocês ficam felizes. Ou depende de vós, não de mim. Muito obrigado. Até a próxima aula.